Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje veremos um pouco sobre a teoria do comitê de máquinas ou dos ensembles e como podemos utilizar a análise hierárquica de processos para a ponderação desses modelos. Além disso, veremos duas outras metodologias que podem ser utilizadas também para ponderar esses modelos de classificação. Um tema bastante relevante no aprendizado de máquina quando você trabalha com ensembles é a questão da diversidade. Então, os modelos de aprendizado de máquina, eles apresentam diversidade devido a alguns motivos. O primeiro deles está relacionado aos parâmetros aleatórios de inicialização. Muitos modelos onde você tem, por exemplo, o uso do gradiente descendente estocástico, é comum você escolher um ponto de partida, para começar essa otimização. Muitos outros algoritmos também eles precisam iniciar em algum ponto a fim de procurar a solução, dos pesos no caso da rede neural, ou de outro ajuste que é feito internamente no algoritmo. Além disso, vários outros algoritmos possuem parâmetros internos de inicialização. Então, para cada um desses parâmetros que você escolhe, você pode ter modelos diferentes ao final da sua etapa de aprendizado. Outro motivo está relacionado a amostras diferentes selecionadas para o aprendizado. Então, se na etapa de treinamento você utiliza um certo subconjunto de amostras, você vai aprender um certo modelo. Ou se você utiliza outro conjunto de amostras, você vai estar aprendendo outro modelo. Então, dependendo das amostras que você utiliza, você aprende modelos distintos. Esses modelos eles podem ter métricas, eles podem classificar certos padrões de formas similares ou não. Vai depender muito da distribuição das amostras que você utilizou, entre outras características. Muitos algoritmos exploram essa característica dos modelos de aprendizado, como aqueles algoritmos que fazem amostragem aleatória dos dados, como o AdaBoost é um exemplo. Outra questão que influencia na diversidade dos modelos está relacionada aos atributos. Você pode utilizar diferentes atributos na sua mesma amostra de dados. Então, para cada subconjunto de atributos que você utiliza, você vai aprender diferentes modelos. Outra questão está relacionada à estrutura interna dos algoritmos. Com isso eu quero dizer o algoritmo em si. Então é esperado que uma rede neural aprenda de forma diferente do que uma árvore de decisão, por exemplo, porque a estrutura interna desses algoritmos é diferente. Os algoritmos em si são diferentes. Então, a fim de aproveitar essa diversidade que nós temos nos dados, é aconselhável o uso de comitê de máquinas, também é chamado de ensemble. A ideia do comitê de máquinas é você juntar várias informações de diferentes modelos aprendidos, eu estou chamando aqui de máquinas de aprendizado, e você combina essas máquinas para predizer uma única saída. Imagine que você tenha esse espaço de entrada com K amostras. Você vai selecionar essas amostras e passar para cada uma dessas máquinas suas. Essas máquinas elas vão aprender de diferentes maneiras, pelos motivos que foram mencionados anteriormente. Cada uma delas pode prever a mesma saída ou saídas diferentes para certos dados. Depois você utiliza um combinador linear para combinar todas essas saídas e predizer apenas uma única saída global. A forma de fazer essa combinação nós veremos a seguir. Aqui eu estou utilizando um caso onde eu estou utilizando as mesmas amostras para treinar e para testar todas as máquinas. Mas eu posso ter aqueles casos, como eu disse, onde eu utilizo diferentes amostras para induzir, para treinar e também para validar as máquinas. Ou um caso onde eu utilizo as mesmas amostras, mas utilizo diferentes atributos. Mas, em linhas gerais, a ideia é essa aqui. A partir de um espaço de entrada, você treinar e testar várias máquinas individualmente.
Tá? Algo que deve ser esclarecido aqui é o seguinte: o treinamento dessas máquinas ela é feito de forma individual. Tá? Então, primeiro você treina a máquina 1, depois a máquina 2, assim por diante. Na etapa de predição, o que você faz é o seguinte: você pode fazer predição de cada uma, né, e depois fazer essa combinação na saída. Tá? Então, essa é a ideia que vai ser adotada aqui. Existem outras ideias de ensemble, né? Mas aqui a gente está adotando essa ideia, onde a gente vai combinar saídas de cada uma das máquinas. Essas saídas podem ser as classes, né, preditas, ou as probabilidades também, né, de ser uma ou outra classe. Aqui eu tenho um exemplo de uma superfície de decisão, onde eu estou utilizando o ensemble. Então aqui na figura A, a gente tem nosso espaço de entradas, né, com duas classes bem distintas aqui. Então tem essa classe cinza e essa classe verde. Aqui eu tenho a superfície de decisão aprendida pelo algoritmo Naive Bayes, né, utilizando uma distribuição gaussiana. Então veja que ele apresentou essa superfície de decisão em cinza, que classificou corretamente todas as amostras cinzas, mas essa superfície de decisão verde, ela deixou de classificar essa amostra aqui. Ó. Ela não conseguiu classificar essa amostra, tá? Devido às questões do algoritmo. Né? Nessa figura C, eu estou utilizando um algoritmo que gera, né, uma superfície de decisão linear, como a gente pode ver aqui. Já esse algoritmo ele classificou todas as instâncias da classe verde de forma correta. Só que ele classificou ao menos duas instâncias, ou três aqui, se eu considerar esse limite, da classe cinza na classe verde. Né? Então ele classificou erroneamente essas três. Já na D, eu estou mostrando a superfície de decisão de um ensemble, onde eu estou combinando essas saídas aqui. Ó. Ao combinar essas saídas, eu consigo classificar corretamente todas as minhas amostras. Nesse caso, notem o seguinte, ó, que essa superfície de decisão verde, que era mais estreita, ela ficou mais larga aqui, ó, ao combinar esses dois classificadores. Então, eu consigo classificar corretamente essa amostra, embora ela esteja bem no limite aqui, né? Mas mesmo assim eu consigo classificar. Então, essa é uma ideia, né, de como o ensemble pode ser aplicado e como muitas vezes ele traz ganhos nos resultados para a classificação de dados, né, ou de padrões. Sobre a diversidade dos modelos, a gente tem pelo menos três razões, né, de por que quando você utiliza um ensemble você tem um ganho de performance, né, ou pelo menos você vai empatar com a performance que você teria no caso de você ter máquinas que não são tão boas quanto a principal delas, digamos assim. Né? Então a gente tem três motivos, pelo menos: é o estatístico, o computacional e a representativa. Né? Então o estatístico está relacionado à questão de que quando você induz um modelo, né, você está obtendo hipóteses desses modelos. Então que essa figura ela representa o nosso modelo ótimo, né, que descreve os dados, representado pela letra F aqui. Então, a nossa ideia, nosso objetivo, né, ao empregar métodos de aprendizado de máquina, é conseguir estimar exatamente isso. Só que como nosso espaço de entrada é muito amplo, né, nosso espaço de hipóteses, digo, ele é muito amplo, então existem uma infinidade de funções ou de hipóteses, né, que eu posso estimar nesse espaço, né, nesse espaço de hipóteses. Umas delas serão mais próximas de F, outras menos próximas. E quando eu digo mais próximas e menos próximas, eu estou me referindo à capacidade de classificação. Né? Quanto mais próxima, mais ela classificaria os mesmos exemplos nas mesmas classes. Né? É isso que eu quero dizer com a proximidade. Ou seja, ela teria métricas semelhantes. Né? Para calcular a acurácia de H3 e de F, e também calcular de H1, eu vou ver que a acurácia de H3 é mais semelhante, está mais próxima, né, da acurácia de F, nesse sentido de proximidade.
Então veja que nesse espaço de hipóteses eu poderia ter estimado todas essas hipóteses, H1 até H4, né? Eu poderia estimar todas essas hipóteses. Note o seguinte, que algumas delas, né, como eu disse, são mais próximas, né? Então elas vão fazer melhores predições. Só que como eu não conheço a minha hipótese ótima, o que eu posso fazer é combinar todas essas predições, né, a fim de obter o melhor resultado. Tá? E, por exemplo, pode ser que essa H1 classifique corretamente alguns exemplos que a H3 não consiga classificar, e vice-versa, assim como as outras hipóteses. Então, combinar essas hipóteses, se elas erram e acertam, né, para exemplos diferentes, então posso ter um ganho na minha classificação geral, tá? Na classificação do ensemble. Outro motivo, né, para utilizar o ensemble é o computacional. Muitos algoritmos, né, eles vão tender a soluções ótimas locais. Né? Então aqui, minha solução F, né, ela representaria aquela solução que eu tenho que está relacionada ao ótimo global. Né? Já esses outros modelos, H1, H2 e H3, eles estariam relacionados a pontos ótimos locais. Então, ao utilizar o ensemble, né, eu posso conseguir fazer um merge, né, ou seja, eu estou mesclando todas essas soluções e me aproximando cada vez mais de F. Né. Em muitas situações, eu nunca vou conseguir chegar no ótimo global e obter essa solução ótima, né, obter esse modelo ótimo. Então, eu me aproveito de todos aqueles modelos que eu consegui aproximar de F, tá? E tiro o melhor de cada um deles. Tá? Agora, como tirar o melhor de cada um deles, eu posso fazer uma ponderação, que é essa a ideia desse vídeo tutorial. Se eu utilizar apenas a mesclagem desses resultados, né, sem ponderar eles, eu não consigo extrair o melhor de cada um. Né? Outra questão que importa no ensemble é a questão da representatividade. Então existem certos algoritmos de aprendizado de máquina que não conseguem, por exemplo, gerar superfícies de decisão não lineares. Este aqui a gente mostrou um caso, né, onde a superfície de decisão é sempre não linear. Só que para classificar corretamente esse conjunto de dados, eu preciso de uma superfície de decisão que seja não linear, como essa aqui. Né? Só que mesmo essa aqui sendo não linear, ela não conseguiu ser boa o suficiente para classificar essa amostra. Veja que não existe nenhuma linha que eu possa traçar aqui que separe esses dados adequadamente. Né? Pelo menos o algoritmo aqui não conseguiu encontrar. Então, em muitas situações, no caso dessa, né, onde eu tenho algoritmos que não conseguem gerar determinada superfície de decisão, então, por exemplo, eu nunca conseguiria, né, obter minha solução ótima. Porque, vejam só, ela estaria fora do meu espaço de hipóteses, né? Ou fora do espaço dos modelos que eu posso aprender. Então, o que eu posso fazer num caso desses, caso eu não tenha disponibilidade de utilizar um outro algoritmo, seria combinar, né, a superfície de decisão ou as soluções dos vários modelos que eu aprendi, né, de tal forma que eu aproxime o máximo dessa função F. Veja que H3 aqui, ó, ela aprenderia certas particularidades que H1 não vai aprender, né? E assim por diante, tá? Então a ideia é combinar para que eu esteja mais próximo. Além da questão da diversidade, né, que se justifica o uso do ensemble através da razão estatística, computacional e representativa, eu também tenho a questão de subespaço de atributos. Explica, né, por que às vezes eu devo usar o ensemble. Então imagina o seguinte problema, você tem que fazer avaliação de um certo paciente, né, da saúde dele, só que você tem exames de sangue, você tem exames de imagem, você tem exames de sinais fisiológicos como eletrocardiograma, por exemplo, eletromiograma, né? Então você tem uma série de informações que provém de diferentes fontes, mas todas elas estão relacionadas ao mesmo indivíduo. Né? Então, nesse caso, você até pode, né, misturar todas essas informações
e treinar um único algoritmo, né? Mas vejam só, você vai estar trabalhando com imagens, com sinais temporais, né? Com amostras de variáveis aleatórias. Então, o ideal é não misturar todas essas informações, né? Primeiro que você tem um algoritmo muito complexo e talvez muitos dados para treinamento, e muitas vezes o seu algoritmo não vai conseguir abstrair todas as particularidades desses dados. Então, o que pode ser feito é você treinar vários algoritmos individualmente. Então, você poderia treinar um algoritmo, né, que seria adequado, por exemplo, para exames de sangue. Você treina um algoritmo só para exames de sangue, um outro só para imagens, um outro só para ultrassons, né? E para cada tipo de exame com suas características particulares, você pode treinar um algoritmo distinto. Depois você combina todos os modelos aprendidos para fazer uma única predição. Tá? Outro exemplo relacionado ao subespaço de atributos é quando você tem muitos dados para treinamento, né? E fica muito custoso, né? Muito caro você utilizar todos esses dados ao mesmo tempo para treinar modelos. Então, o que você pode fazer é utilizar subconjuntos desses dados para estar treinando seus modelos. Depois você combina todas as predições. Tá? A combinação das predições ela pode ser feita por votação. Aqui a gente tem duas abordagens, que é a votação rígida, né, ou hard, e a votação suave, né, ou soft, né, mais conhecido na literatura. Então, na votação rígida, o que você faz basicamente é contar, né? Então, essas equações aqui, ou essas funções, no caso aqui V0 e V1, estou admitindo que eu tenho apenas duas classes, tá? Classe 0 e classe 1, para simplificar a explicação. Então, vejam só, se eu tenho apenas a classe 0 e a classe 1, essa função aqui, o que ela faz é contar, né? Veja só. E essa função psi de q, ela vai retornar a classe predita, que é 0 e 1, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, vai ser o valor 1 se a classe predita for 0, né? Caso contrário, vai ser 0. Então, como ele vai somar todos esses valores, o que ele está fazendo, intrinsecamente, apenas contando, né, a quantidade de acertos da classe 0. Ômega Q é o peso, né, da qésima máquina. Tá? Então, eu faço esse somatório e multiplico, né, pelo meu peso. É claro que eu poderia multiplicar o peso depois de fazer a soma, mas isso não muda o resultado. Né? Então, cada uma dessas funções está contando a quantidade de vezes que você está acertando a sua classificação. Basicamente é isso. O Y-chapéu, né, que seria a combinação, ou seja, seria o ensemble em si, né? Seria aquele nosso combinador linear, visto na figura anteriormente. Ele vai retornar o índice C, tal que esse V, V1 ou V0, né, seja máximo. Então ele vai pegar aqui V1, V0 de x e V1 de x e vai verificar qual que é o máximo. Bom, o máximo é V1 de x. Então a classe predita é a classe 1. Não, o máximo é V0 de x, ou seja, ocorreram, né, mais predições de 0. Então eu vou falar que a classe é 0. Né? Ou seja, mais máquinas falaram que pertence à classe 0. Então vai ser a classe 0. Mais máquinas disseram que é da classe 1. Então será da classe 1. Tá? É basicamente isso que ele faz. Aquela quantidade de classe que foi mais predita é a classe escolhida ao final. Já na votação suave, não. Na votação suave você vai considerar as probabilidades. Né? Então você tem essa função, que é o seu combinador linear. Ela vai fazer simples. Ela vai ponderar, né, pelo peso ômega-q, as probabilidades, né, de que aquela amostra X pertença à classe C. Essa função aqui retorna a probabilidade da amostra X ser da classe C. O que ele faz aqui é combinar e dividir pelo total. Né? Então veja, aquela classe que apresentou maior probabilidade, ela vai ser a classe selecionada. Tá? É uma outra ideia de classificação. Eu apresentei aqui as duas abordagens, mas na prática a gente vai utilizar só a suave. Tá?
Algumas metodologias, né, para você calcular os pesos dos modelos. Tá? Então você tem essa metodologia BWWV. Essa metodologia ela aplica a seguinte ideia: ela vai subtrair 1 dessa razão. Tá? Essa razão ela é dada pelo peso, pelo erro, né, cometido pela q-ésima máquina, menos o mínimo, né, de todos os erros cometidos por todas as máquinas, dividido por essa diferença do máximo e do mínimo. Tá? Então eu pego o peso da sua máquina, subtrai do peso mínimo de todas as máquinas e divide por essa razão. Esse método, né, ele vai fazer o seguinte: ele retorna zero, né, quando? Para aquela máquina que tem o pior resultado. Tá? Então aquela máquina que gerar maior quantidade de erros, né, esse peso vai ser zero, ou seja, ele vai desconsiderar aquela máquina que gerou mais erros do que as outras. Tá? Ele tem essa característica. Esse outro método ele vai medir a proporção da acurácia. Tá? Como que ele faz isso? Ele vai pegar a acurácia do seu modelo, do q-ésimo modelo, e dividir pela soma de todas as demais acurácias. Tá? Existem outras metodologias, né, para fazer a ponderação de cada máquina, mas aqui por questão de tempo e simplicidade a gente vai abordar apenas essas duas. E vamos propor uma terceira, né, empregando a análise hierárquica de processos. Aqui, né, só relembrando o que é acurácia, né? Acurácia, precisão e recobrimento, né, o recall. Onde, né, todas essas métricas são definidas em função dos falsos positivos, negativos, verdadeiros positivos e negativos. Agora vamos ver o seguinte: como a gente pode criar um novo método para fazer a estimação, né, ou a ponderação das máquinas? Esse método ele não tem garantias, né, de que será melhor que os outros, mas como a gente vai ver nos experimentos a seguir, em algumas situações ele consegue obter uma ponderação das máquinas, né, que torna o resultado final melhor, né, do que aqueles obtidos por esse método. Então a ideia da análise hierárquica de processos é você criar uma hierarquia, né, onde você vai escolher as prioridades com base em comparações paritárias. No nosso caso, essa comparação paritária não vai ser feita, né, na prática. Né? Em que sentido? Veja só. No método HP clássico, você tem que comparar cada um dos critérios, né, cada uma das alternativas em relação a critérios. Né? Mas aqui o nosso objetivo é apenas utilizar a ideia do HP para ponderar essas alternativas, onde cada alternativa vai ser um dos modelos, né, que eu tenho no meu Ensembler. Tá? Então esses modelos vão ser ponderados de acordo com algumas métricas, vão ser acurácia, precisão, recobrimento. Eu esqueci de colocar, mas também vai ser considerado o erro. Tá? Por que eu também estou considerando o erro? Para ser justo, né, já que essa abordagem ela considera também o erro. Né? Então essa considera a acurácia e eu vou inserir mais duas métricas, né, que o HP vai analisar para determinar os pesos. A vantagem de utilizar o HP é que você pode acrescentar quantas métricas você quiser, né, para fazer essa ponderação. Então a ideia do HP é o seguinte: eu preciso escolher um modelo, né, e esse modelo vai ser escolhido com base nos critérios de acurácia, precisão, recobrimento e erro. Tá? Eu vou assumir que cada um desses modelos, cada um desses critérios, eles podem ter pesos iguais ou não. Tá? Como eu disse, no HP eu teria que fazer essa comparação paritária para obter os pesos. Aqui eu vou atribuir eles fixamente. Vou fixar eles, né? Fixar cada um desses pesos. Se você quiser ver outros vídeos sobre HP e saber como eu posso fazer essa comparação paritária, embora eu acho que ela não seja muito adequada aqui, né? Um ajuste manual dos pesos, eu acredito que seja mais adequado. Então a ideia do HP é seguir 5 passos para você obter os pesos. Tá?
Então, primeiro eu vou calcular as métricas, né, de cada modelo. Vou atribuir pesos a essas métricas, né? Como eu disse, eu vou fixar esses pesos, tá? Aqui eu esqueci de acrescentar o erro, né? Eu acrescentei só no final, mas a gente está considerando o erro também aqui lá na frente. Depois eu vou montar minha matriz A com as métricas, tá? Onde cada linha dessa matriz vai ter as métricas de um determinado modelo. Ou seja, o A e J, né, da minha matriz, ele vai ter o valor da métrica J do modelo I, tá? Vou normalizar a minha matriz, né, dividindo pela norma 1, né? Basicamente o que eu estou fazendo isso aqui. Estou normalizando as colunas da minha matriz para que ela some 1. Depois eu faço produto vetorial, que é multiplicar minha matriz A pelo meu vetor W transposto, onde W é os pesos, né, de cada uma das métricas que eu utilizei. Vamos ver um exemplo bem simples. Imagina que eu tenha 3 modelos, tá? O modelo 1 obteve essas métricas, 0,60, 0,58, 0,76. O modelo 2 obteve essas métricas e o modelo 3 obteve essas métricas, né? Agora eu quero aplicar o AHP para descobrir o peso de cada um desses modelos. Veja só que o modelo 3 ele tem uma acurácia maior, né? Aqui uma acurácia maior. Ele também tem uma precisão maior, só que o recobrimento dele é menor que os outros dois, né? Então, assim, não existe um modelo que é absolutamente melhor do que o outro, né? Já esse aqui, ó, o recobrimento é melhor do que os outros dois, a compensação, a precisão é menor, né? E já a acurácia também, né? É menor do que os outros dois. Já que eu tenho uma acurácia que estaria entre esses modelo 1 e modelo 3, eu teria um recobrimento, né, que seria melhor do que o modelo 3, mas pior do que o modelo 2. Então, assim, cada um dos modelos aqui consegue ser superior ao outro, né, em relação a alguma métrica, tá? Então, vou atribuir o mesmo peso para esses 3 modelos, 0,33 para cada um. Aqui eu não incluí o erro, né, mas eu vou incluir nas próximas análises. Agora eu vou criar a minha matriz, né, que nada mais estou escrevendo essa tabela aqui, né. Aqui eu tenho o resultado da acurácia, precisão e recobrimento para cada um dos modelos. Modelo 1, modelo 2, modelo 3. Vou normalizar a minha matriz, o resultado é esse. Notem que se eu somar as colunas, né, o resultado é igual a 1, é o que eu quero. Agora eu vou calcular o produto vetorial. Vou multiplicar a minha matriz pela minha matriz de pesos. Então, ao final, eu tenho esse vetor de peso. Tá? Esse vetor de peso implica o quê? Que o modelo 1 tem um peso de 0,3432, modelo 2 um peso de 0,2871 e o modelo 3 0,3597. Veja que o modelo 3 tem o maior peso, né? Então, esses valores de pesos aqui, eu vou alimentar essas equações. Essa equação aqui. Então, no lugar de WQ, vou colocar aqueles pesos lá, vou calcular as probabilidades, né? E vou verificar qual que é a classe, né, que retorna o valor máximo, né? O valor máximo da probabilidade. Então, vamos à codificação em Python. Primeiro, né, eu estou importando as bibliotecas necessárias, NumPy, Matplotlib. Matplotlib novamente, né? Isso aqui é só apenas para fazer algumas configurações, né? Esse modo de importar aqui do IPython é apenas para mostrar algumas figuras, né? Na verdade é para mostrar o data frame, né, de uma forma mais amigável, tá? Seaborn e Pandas. Então, para a criação dos dados, né, eu estou utilizando o scikit-learn, que eu vou utilizar dados artificiais, não vou utilizar uma base de dados real, né? Vou criar os dados para fazer a validação, né, dessa metodologia proposta utilizando o HP em comparação com as demais, né? A ideia de utilizar dados artificiais é que você tem um melhor controle, né? Você pode escolher mais facilmente a quantidade de classes, pode escolher facilmente a quantidade de amostras, né? Bom, aqui é a função de scikit-learn que permite eu separar meus dados em treinamento e teste. Quem conhece scikit-learn, isso aqui não tem problema nenhum, né?
tudo muito fácil. Aqui são as minhas métricas que eu estou utilizando: acurácia, precisão, recobrimento. Esse 0, essa perda, né, 0,1, ela está relacionada ao erro, né? Eu vou estar calculando o erro, tá? Alguns algoritmos de classificação, né? O KNN, máquina de suporte vetorial, o SVM, né? Aqui o SVC, que é para classificação, árvore de decisão, regressão logística e o Multi-Layer Perceptron e o Gaussian Naive Bayes. Então, Naive Bayes utilizando distribuição gaussiana, tá? E por último, né, eu vou invocar essa classe, né, e ela vai servir para fazer os meus ensembles, né? Ou seja, que vai fazer o voto, né, dos classificadores, tá? Basicamente é isso. Vou definir aqui algumas funções que eu vou utilizar ao longo desse script. Tá? Então, eu tenho uma função que vai normalizar os dados. Eu estou utilizando aqui a norma 1, né, como eu defini anteriormente, normalizar. E aqui eu tenho as minhas duas metodologias, né, as minhas duas abordagens para calcular minhas métricas, né. Então veja, aqui nessa abordagem BWWZ, vou receber os erros, tá? Estou convertendo para um array, né, porque pode ser que ele venha no formato de lista. Vou calcular o mínimo, vou calcular aquele denominador, né, que é o máximo menos o mínimo, tá? E vou fazer 1 menos aquela razão, né, conforme a gente definiu anteriormente. Vou normalizar os resultados, tá? Porque eu quero que varie entre 0 e 1. Tá? Lembrando, né, que aqui os erros, né, ele vai contar, né, então eu posso ter valores bem grandes de erros. Né? Posso, por exemplo, teria 1.000, 2.000 erros. Né? Então não tenho garantia nenhuma que essa razão ela esteja entre 0 e 1. Né? Então vou fazer essa normalização. Tá? Proporção da acurácia, né? É simplesmente somar todas as acurácias e vou dividir, né, pela acurácia de um determinado classificador. Eu estou dividindo todas, né, então ele vai retornar um vetor com todas as acurácias. Também estou aplicando a função de normalização, tá? Para garantir, né, que seja entre 0 e 1. Agora o método HP, né, como eu disse anteriormente, eu vou receber minha matriz A. Essa matriz a gente vai ter que escrever ela, né, para cada um dos casos. E vou receber o meu vetor de pesos. Ó. Eu já estou recebendo ele tudo como 1, né? Estou colocando 1 aqui, depois eu estou normalizando, tá? Para que ele tenha os valores variando entre 0 e 1, né? Os valores de cada peso, né? Aqui eu estou normalizando o meu vetor de pesos. Estou normalizando a minha matriz A. Vejo que nesse caso eu tenho que passar, né, essa informação para que ele faça normalização nas colunas. E depois eu vou fazer o produto vetorial de A vezes W transposto e normalizar o resultado, tá? Para que varie entre 0 e 1. Aqui eu fiz uma função para calcular as métricas, né, todas de uma vez e mostrar os resultados. Tá? Agora eu vou receber o y-teste e o y-predito. E uma função que ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer o treinamento, vai fazer a predição, né, vai imprimir, né, qual algoritmo que eu estou utilizando, ou qual modelo, depois vai retornar essas métricas. Vou chamar essa função aqui de cima. Né, calcular todas as métricas e imprimir elas. Tá? Isso aqui é apenas para facilitar, né, para escrever menos código. Bom, vou criar minha base de dados artificial. Veja, estou criando uma base de dados com 100.000 amostras. Cada amostra vai ter 10 filtros, né, ou 10 atributos e 4 classes. Vou utilizar, né, essa função que vai criar, né, todas as minhas amostras artificiais. Vou separar em treinamento e teste, tá, os meus dados. E agora sim eu vou empregar as abordagens. Então primeiro eu vou empregar a seguinte abordagem. Eu vou utilizar o mesmo algoritmo, só que eu vou utilizar hiperparâmetros distintos, né? Então veja só, estou utilizando aqui 3 algoritmos KNN,
Então, vou criar 3 modelos baseados no algoritmo dos k vizinhos mais próximos. Só que cada algoritmo vai utilizar um hiperparâmetro distinto. Esse primeiro vai utilizar 5 vizinhos mais próximos para aprender. Esse vai utilizar 30 e esse vai utilizar 80 vizinhos mais próximos. Então, espera-se o quê? Que cada um desses algoritmos aprenda modelos distintos, né? E a gente vai ver na prática que isso ocorre. Estou criando aqui um dicionário, né? Apenas para rotular, né? Para ficar mais amigável à saída de cada um. Então, aqui o KNN com K igual a 5 vai ter essa instância, né? KNN com K igual a 30 essa instância e assim por diante. Eu criei algumas listas, né, para armazenar os meus resultados. E também eu criei uma lista, né, que vai armazenar todos esses resultados aqui para comparação posterior. Bom, aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou inserindo esse texto, né, desse dicionário e a minha instância, tá? Eu estou fazendo isso porque posteriormente, né, quando eu for aplicar o voting classifier, eu vou precisar passar essa informação, né, que é um rótulo, né, para o meu modelo, o meu algoritmo e o algoritmo que eu estou utilizando, tá? Ou seja, a instância dele aqui no sklearn. Eu vou chamar aquela função que criei anteriormente, ó, que vai fazer o ajuste e a predição e também já vai imprimir as métricas, tá? Vou adicionar todos os resultados na minha lista e adicionar individualmente aqui também os resultados. Bom, o resultado final é o seguinte, para k igual a 5, né, eu tenho uma acurácia de 93, né, a maioria aqui ficou em torno de 93, um erro de 1825 amostras, tá? Então das 100 mil ele errou 1825, percentual bem pequeno, né? Agora para k igual a 30 eu tenho métricas um pouco inferiores do que eu obtive com k igual a 5, tem mais erros, obviamente, né? Com k igual a 80 piorou mais ainda. Então veja que para cada um da escolha de hiperparâmetros eu aprendi de forma diferente, mesmo utilizando o mesmo algoritmo, né? Então isso aqui é um caso daqueles onde a estrutura interna do algoritmo ela está sendo modificada, né, pela escolha dos hiperparâmetros. Então eu tenho esses três resultados, né, dependendo do que? Dependendo do hiperparâmetro que eu escolho. Agora eu vou calcular o peso, né, de cada um desses 3 algoritmos. Eu espero o quê? Que o peso desse algoritmo seja o maior de todos, depois esse e depois esse. Esse é o esperado, né? Porque pela análise que eu faço aqui, eu consigo perceber que esse é melhor do que esse e esse melhor do que esse. Não é difícil perceber isso. Então, a gente espera que os métodos que vão calcular os pesos também reflitam nisso. Então, eu vou utilizar aqui o método DWWV, o método AP, né, que vai calcular uma proporção da acurácia. Esse aqui, relembrando, né, ele depende dos erros, tá? Eu vou calcular pela metodologia propósita, utilizando o HP. Então vejam que aqui eu tenho que antes fazer um ajuste. E vejam só, a acurácia eu espero o seguinte, que quanto maior o valor, melhor seja. A precisão é a mesma coisa, quanto maior o valor, melhor vai ser o algoritmo, assim como o recobrimento, né? Todas essas 3 métricas, elas variam, né, entre 0 e 1, onde 0 seria o pior resultado e 1 seria o melhor resultado, ou 0 e 100% também. Já os erros não, os erros eles têm um limite inferior apenas, que é 0, mas não tem um limite superior. Tá? Mas o erro ele é inversamente proporcional, né, ao meu algoritmo ser bom ou não. Ou seja, quanto mais erros eu tenho, pior é meu algoritmo. Então, o que eu faço aqui para considerar o erro nessa implementação é pegar o inverso dele. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, erros inv vai armazenar o inverso dos meus erros. Tá? Por quê? Porque todos esses aqui eu estou considerando que quanto maior seu valor, melhor é o algoritmo. Se eu pegar o erro inverso, também estou fazendo essa consideração. Ou seja, quanto maior o valor, melhor vai ser meu algoritmo. Na verdade, aqui vai ser o inverso, né, do erro que foi calculado anteriormente.
Aqui eu estou obtendo os pesos, né, via AHP. Estou passando a minha matriz A, né? Eu coloquei aqui. Veja se eu coloco o transposto pela forma como que os resultados são passados, tá? Se eu não colocar o transposto, então eu vou ter que pensar nessa matriz aqui. Vou voltar lá. Se eu não colocasse transposto, essa matriz aqui seria o contrário. Aqui eu teria as métricas nas linhas e nas colunas eu teria os resultados de cada um dos modelos, né? Eu teria que alterar a forma como eu estou calculando aqui, né? É claro que bastaria considerar transposta também, né? Mas, então, nesse caso, nessa implementação, você tem que passar a matriz transposta. Aqui eu estou passando, ó, todas as métricas, né, tem peso 1, exceto o erro, que eu estou colocando peso 10. Tá? Antes, né, quando eu fiz os testes, eu percebi que se eu atribuísse mais peso ao erro, conseguiria um resultado melhor. Né? Isso aqui você pode variar, né, conforme você achar necessário. Então, se você acha que a acurácia é mais importante, você vem aqui e altera o peso da sua acurácia. Fala, não, recobrimento é uma métrica mais importante para mim. Eu quero que os pesos dos meus modelos sejam determinados mais em função do recobrimento do que em função das outras métricas. Então você vem aqui e altera o peso. Aqui você pode colocar qualquer valor positivo, né? Por quê? Como eu vou normalizar esse vetor, então ele vai fazer a distribuição adequada dos pesos depois, não tem problema. No caso aqui eu estou dizendo o seguinte, que o erro ele tem um peso 10 vezes superior que os demais, né? Vou imprimir o resultado de cada um. Tá? Vamos analisar esses resultados agora. O método BWWV ele atribui os seguintes pesos. Para o classificador KNN igual a 5, atribui o peso 59,89. Para o KNN igual a 30, peso 0,40. E para o último, peso 0. Né? Foi aquilo que eu disse. O pior algoritmo ele vai atribuir um peso 0, ou seja, ele vai anular o efeito desse algoritmo no ensemble. Tá? Basicamente, o que essa metodologia faz é isso. Ela anula, né, porque está multiplicando por 0, o resultado do algoritmo que teve o pior resultado. O resultado do modelo, né, que traz a pior métrica. Né? Ou seja, que traz a maior quantidade de erros nesse caso. Já o método que utiliza a proporção da acurácia, ele distribui os pesos entre todos os modelos, né? Mesmo aquele que obteve um pior resultado. Então aqui eu tenho um peso de 0,33, 0,33 e 0,33. Veja que eu tenho pesos bastante aproximados, né? Embora, né, esse aqui tenha gerado bem mais erros do que esse, quase 400 erros a mais, eu posso perceber o seguinte, como eu estou utilizando apenas a acurácia, né, elas não são tão distantes assim, veja aqui 93, 92, 93, 42 e aqui 92. Né? Então assim, elas não estão tão distantes. Então como eu utilizo só a acurácia como medida, eu vou ter esses pesos bastante próximos. Né? É claro que aqui eu estou utilizando a proporção da acurácia, mas eu poderia utilizar a proporção de qualquer outra métrica. Poderia ser precisão, recobrimento, F-score, qualquer uma que eu queira. Tá? Basta dividir aquela métrica pela soma das métricas de todos os modelos. Agora aplicando o HP. O HP fornece o peso de 0,35 para o modelo 1, 0,33 para o modelo 2 e 0,30, né, para o modelo 3. Veja que os nossos três métodos estão de acordo com a nossa intuição. Que era o seguinte, esse tem que ter um peso maior do que esse e esse maior do que esse. Pelos resultados que a gente observou. Então todos estão de acordo. Né? Cada um aprendeu de uma forma diferente. Né? Cada um deu um peso diferente para os modelos. Né? Então vamos ver qual que é o resultado disso na prática. Será que vai ter alguma influência no resultado geral? Não dá para saber a priori, né? A gente tem que fazer o teste. Então aqui a gente vai utilizar o Volt Classifier, onde eu recebo todos os meus estimadores, ou seja, todos os modelos que eu utilizei anteriormente. E no caso eu armazenei nessa lista aqui, ó, CLF. Né? Veja aqui, né? CLF vai receber o quê? Uma tupla, né?
onde eu recebo um texto, né, e o modelo, né, que eu instanciei, que no caso esse modelo. Então, isso aqui é o padrão, tá, desse método, tá, de Volt. Ele vai receber um texto e a instância, né, daquele algoritmo que você quer utilizar. Aqui eu vou especificar qual que é a abordagem que eu vou utilizar, se é hard ou soft, né? Como eu disse anteriormente, a gente optou por utilizar a abordagem soft. Ó, vou fazer o treinamento, né, utilizando os meus dados de treinamento, e vou fazer minha predição. Tá? Veja que segue o mesmo padrão, né, dos demais. Né? A diferença aqui é que ele vai combinar todos os classificadores. Tá? Aqui eu não estou utilizando os pesos, estou fazendo a votação, né, estou fazendo o ensemble sem considerar peso. Tá? Então, um ensemble suave sem peso. Eu vou passar aquela função que eu criei anteriormente, que vai retornar todas as minhas métricas, tá? E vou armazenar os resultados aqui para uma análise posterior. Posteriormente, vou criar um data frame com todos os resultados para melhor comparação. Bom, próximo passo é implementar o ensemble para os pesos obtidos pelo método BWWV. Então veja que agora eu estou passando os pesos aqui. Ó. Os pesos são passados como uma lista, tá? Então estou passando os pesos, vou fazendo tudo que eu fiz anteriormente, faço o ajuste, faço a predição, né? Na base de teste, claro. Calculo as métricas, né? E vou passar para o próximo. Agora, os pesos obtidos pelo método AP, né? Que é uma proporção da acurácia. Vou passar os pesos aqui, restante tudo igual. E para o método HP a mesma coisa. Vou passar os pesos obtidos pelo método HP. Agora vamos ver o resultado final. Então, sem utilizar os pesos, eu tive uma acurácia de 93,80, 93,85 e 93,80 também, no recobrimento. Já utilizando, né, o método BWWV, eu tenho valores maiores para todas as minhas métricas, 93,95, 93,99 e 93,96. É claro que não é um ganho tão significativo, né? Mas é um ganho, né? Se as suas métricas, né, são valores importantes no seu modelo, né? Você está fazendo uma pesquisa acadêmica e está comparando resultados com outros do estado da arte, por exemplo, então é claro, né, que qualquer ganho na sua acurácia é relevante. Né? E que vejam só, que eu também erro menos, né? 1.814 erros e 1.861. Vamos comparar com os outros métodos. Ó. Utilizando proporção da acurácia, eu obtive praticamente o mesmo resultado que sem os pesos, né? Ou seja, ela não teve um efeito significativo. Já utilizando apenas utilizando os pesos, né, obtidos pelo HP, eu tive um resultado melhor do que aquele obtido pela proporção da acurácia, né? Mas com um resultado pior, né, do que utilizando o método BWWV. Né? Resultado um pouco pior. Mas veja que o método HP teve um resultado melhor do que sem a utilização dos pesos. Né? Que indica o quê? Para esse exemplo, para esses dados, pelo menos, o HP ele tem uma melhora considerável. Né? Mas, ainda assim, ele não foi melhor do que esse método, para esses dados, pelo menos. Né? Aqui eu vou comparar os resultados obtidos. Para isso, né, eu estou criando aqui uma lista, né, onde eu armazeno dados da seguinte forma. Eu tenho primeiro o método, depois o nome do modelo e o peso dele. Né? Isso aqui é para comparar os pesos de cada modelo num gráfico, para a gente ver como cada modelo se comporta. Né? Então aqui está o resultado final. Tá? Veja, o BWWV ele anulou o peso, né, do modelo 3 e distribuiu o peso que ele daria para o modelo 3 para os demais modelos. Então ele deu muito peso para o modelo 1, né, um pouco menos, deu 60% do peso para o modelo 1 e 40% para o modelo 2. Então assim, ele não considera o modelo 3.
Então, nesse caso, é uma boa escolha não considerar o modelo 3, já que ele gerou muitos erros, né? E o que mostra pelo resultado geral que ele obteve, foi um resultado melhor, né? Vamos só ver depois se esse resultado é melhor do que sem utilizar o ensemble, né? Aqui os pesos obtidos pela proporção da acurácia, veja que os pesos estão bem próximos um do outro, né, como a gente já tinha observado anteriormente, já que os pesos obtidos pelo HP, né, ele deu uma distância maior entre cada peso, o que é bom, né, porque, pelo que a gente viu, ele conseguiu um resultado melhor do que utilizando essa metodologia da proporção da acurácia, né, mas ainda não foi melhor do que esse método. Eu estou criando um data frame com aquele resultados que eu armazenei anteriormente, tá? Apenas para melhor comparação. Então veja só. Vamos ver aqui o ensemble com esse método BWW. A acurácia foi de 93,95, né? Veja, foi melhor, né, do que o modelo com KNN igual a 5. Então aqui está uma amostra, né, um exemplo onde o ensemble gera um resultado melhor do que você utilizar um único modelo. No caso, lembrando aqui que esse ensemble está utilizando esses dois modelos. Tá? Então eu tive aí um ganho na acurácia. É claro que não é um ganho muito grande, né? Mas é algo que pode ser significante, dependendo da sua aplicação. Né? Se você tem uma aplicação médica, por exemplo, onde você quer decidir se vai dar um determinado medicamento à pessoa ou não, é claro que o número de acertos é extremamente importante. Né? Então, no caso aqui, ó, com KNN igual a 5, eu errei 1825 vezes. Já utilizando esse método de ensemble, né, pela ponderação do BWWV, eu tenho apenas 1814 erros. Né? Já utilizando o HP, né, eu tive 1843. E utilizando o AP, eu tive 1860. Né? Então, assim, o HP e o BWWV obtiveram melhores resultados do que sem utilizar nenhum peso, ou utilizando, né, o peso a partir da proporção da acurácia. Uma segunda abordagem. Nessa abordagem, eu vou utilizar diferentes algoritmos. Né? Como eu disse anteriormente, a gente também pode conseguir diversidade utilizando algoritmos que são diferentes na sua estrutura interna. Então aqui eu tenho uma máquina de suporte vetorial, uma árvore de decisão, uma regressão logística e uma multilayer perception. Veja que a regressão logística, né, ela só aprende superfícies lineares de decisão, enquanto essas outras metodologias podem aprender superfícies não lineares. Né? Bom, a partir daqui eu estou fazendo a mesma implementação que eu fiz anteriormente, né? Tudo igual. O que muda é apenas o nome aqui de cada um dos modelos, né? E que agora eu estou utilizando 4 modelos ao invés de 1. O restante é tudo o mesmo, tá? O mesmo código. Vamos ver os resultados. Ó. O que obteve o melhor resultado aqui foi Multilayer Perception, disparado, né? 97,41 de acurácia, né? Todas as medidas tiveram o mesmo valor, as métricas, né? E o erro foi de apenas 776. Aqui a árvore de decisão obteve o terceiro, né? Melhor resultado. SVM, segundo melhor resultado. Já a regressão logística obteve um resultado muito ruim, né? Veja que ela classificou um pouco maior, a classificação foi um pouco superior a 56% de acurácia, né? O que é muito ruim, né? Então ela teve 13.020 erros, né? O que é bem significante, uma base de dados de 100.000 amostras apenas. Agora eu vou calcular os pesos, né? Considerando as novas métricas que eu calculei, que eu computei, né? Estou fazendo tudo igual anteriormente, tá? Para não precisar reexplicar aqui. Veja que agora o peso, ó, novamente aqui, né? O BWWV zerou o peso daquele modelo que teve pior resultado, né? E redistribuiu esses pesos para os demais modelos. Aqui a proporção da acurácia teve esse peso, né? Veja que o HP teve um peso bastante diferente, né? Como eu estou considerando, dando mais peso ao critério erros, né? Então ele
aumentou bastante aqui o peso da Multilayer Perceptron, né, que é o quarto modelo que eu estou considerando aqui. Deu um peso quase significante, né, para a regressão logística. Nota que a proporção da acurácia, esse método, está dando um peso bem maior, né, para a regressão logística. Vamos ver o quanto isso vai influenciar no ensemble depois. Né. E aqui também, ó, ele deu um peso para Multilayer Perceptron que não é tão maior do que aquele que ele deu para o SVM. Né. Embora Multilayer Perceptron tenha um resultado bem maior, né, quase 3% maior aqui, né, do que a Multilayer Perceptron. Então vamos ver qual que é o impacto disso, né, quando eu fizer o ensemble considerando os pesos. Aqui novamente estou fazendo a comparação dos pesos. Ó. Veja que aqui no caso o HP deu um peso bem maior, né, para Multilayer Perceptron. Como eu estou considerando que o erro é um critério que é 10 vezes mais importante que os demais, e a Multilayer Perceptron teve quase menos da metade, né, dos erros da SVM, então ele deu bastante peso, para a MLP. Né? Então essa é a distribuição dos pesos. Aqui, como esperado, né, o peso do modelo 3, que está relacionado à regressão logística, foi zerado pelo método BWWZ. Vamos ver o resultado disso no ensemble. Né? Estou aplicando tudo o que eu fiz anteriormente. Né? A codificação é a mesma, a diferença é que eu estou utilizando aqui os outros métodos, né? Os outros algoritmos, os outros modelos que eu obtive através desses algoritmos. O restante do código é igual, né? E passando esses novos pesos que eu calculei. Okay? Passando esses novos pesos. Aqui eu dei o mesmo nome, né? Para os pesos. Então, vamos analisar o resultado do ensemble. Veja, sem utilizar pesos, né? Eu tenho 1.575 erros, tá? Aqui eu tenho 1064 utilizando o BWWZ, 1319 utilizando o AP e 801 utilizando o HP. Veja que em todos esses casos o ensemble foi pior do que o resultado apenas utilizando a rede neural. Né? E utilizando apenas a rede neural eu tive um erro de 776 apenas. Agora utilizando o ensemble, o menor erro que eu obtive foi com o HP, mas foi um erro ainda que é superior, né, àquele obtido ao empregar apenas a Multilayer Perceptron. Agora a acurácia aqui foi de 97,33. Vamos comparar aqui. Eu tenho todos os resultados, né? Veja, o HP foi 97,33 de acurácia, que é inferior, né, àquela obtida pela MLP, né, que foi 97,41. Então, nesse caso aqui, veja que embora o HP, né, se aproxime bastante, né, do resultado obtido pela rede neural, com várias camadas, ainda assim eu não consegui, né, superar ele. Ou seja, esse é um caso onde o ensemble não foi significante, né, não teve melhoria nenhuma. Né. É claro que eu posso fazer outros ajustes aqui, né, a fim de tentar melhorar, né, melhorar o resultado final do ensemble, mas eu não sei se a gente consegue chegar a um erro menor do que esse. Né. E veja que essa aqui está dominando bastante. Né. Esse modelo vai dominar bastante os demais. Né. Esse modelo de regressão logística, o método BWWZ faz muito bem em excluir ele nesse caso. Né. Porque ele não tem uma contribuição nem um pouco significativa para os resultados que a gente observa. Então, se você fosse fazer um ensemble, você deveria descartar esse modelo aqui. Mas aqui, como é um exemplo didático, né, eu estou deixando ele propositalmente para vocês verem como ele impacta, né, principalmente aqui no AP, né, onde ele utilizou uma proporção da acurácia. Esse aqui obteve um peso de 0,17 aproximadamente, o que fez com que o erro gerado fosse maior. Né. Embora eu veja o seguinte, que ao combinar, né, os classificadores, eu ainda consegui um valor bem superior, né, àquele obtido pela regressão logística. Porque como a regressão logística tem um peso muito pequeno, né,
é bem provável que ela tenha tido pouca interferência no ensemble, né? Subespaço de atributos. Essa é a terceira abordagem. No subespaço de atributos, como dito anteriormente, a ideia é que cada algoritmo aprenda utilizando diferentes atributos. Tá? Então, para isso aqui eu vou gerar uma nova base de dados, apenas com 50.000 amostras. Tá? Aqui eu vou considerar mais filtros, né, mais atributos para fazer melhor aquela divisão. Aqui o restante é igual, né? Estou criando os meus dados utilizando a função de scikit-learn. Agora aqui eu tenho que fazer algo diferente do que eu fiz anteriormente. Ó. Eu vou ter 3 amostras de dados distintas. Essa primeira ela vai utilizar os atributos de 0 a 9, a segunda de 10 a 19 e a terceira de 29, de 20 a 29. Né? Então cada uma desses subconjuntos de atributos vão ter 10 atributos. Só que esses atributos serão distintos. Né? Então, para isso, eu tenho que separar 3, né, fazer 3 separações de treinamento e teste para cada subconjunto de atributos que eu tenho. Então, estou fazendo essa separação aqui. Agora, eu vou aplicar, eu vou induzir, né, vou treinar os meus 3 modelos. Né? Lembrando que cada um desses modelos ele vai aprender utilizando, né, diferentes conjuntos de atributos. Né? Veja que os conjuntos de atributos eles não têm nenhuma intersecção comum. Tá? Aqui eu errei, né, na anotação, mas isso não influencia no resultado, né? Já que é só um texto aqui. Então eu vou ter aqui, ó, meu algoritmo, né, naive Bayes com distribuição gaussiana utilizando o primeiro conjunto de atributos, segundo e terceiro. Tá? Aqui eu tenho que fazer individualmente, tá? A predição. Tá? Por quê? Porque lembra que eu estou utilizando diferentes dados de treinamento e teste. Veja que as saídas, ó, o y-train e o y-test, eles são os mesmos. Tá? Por quê? Porque as classes preditas serão as mesmas, independente do subconjunto de atributos que eu considere. Tá? Para garantir isso, ó, é importante que o random state esteja igual para todos. Tá? Não eu posso ter que as classes distintas aqui para esses valores dos mesmos atributos. Então eu tenho que utilizar esse random state fixo, né, para os 3. Tá? Agora que eu estou implementando ó, individualmente, né, inserindo cada um dos meus modelos. Aqui é GND, né? Eu esqueci de trocar. Isso não interfere o resultado, como eu já disse. Né? Então aqui é tudo igual ao que eu fiz anteriormente. Só que, como eu disse, eu tenho que fazer separadamente, porque eu tenho treinamento diferentes amostras de treinamento e teste. Tá? Então faço isso separadamente. Eu não estou executando aqui durante a aula, porque demora bastante. Tá? Eu estou utilizando 50.000 amostras, tenho que treinar isso aqui várias vezes. Tá? Então, o tempo da aula demoraria muito. Ó, o resultado é esse. Ó, utilizando apenas o atributo 1, ó, eu tenho uma curagem de 44, todos os resultados muito ruins. Ó. Utilizando o atributo 2, eu tenho 41, o atributo 3 eu tenho 47. Né? Melhorzinho seria esse, mas que ainda é muito ruim, né? Porque eu tenho uma curagem menor que 50%, né? Que é muito ruim. Agora eu vou calcular os pesos. Bom, calculando os pesos, né, eu obtenho esses resultados aqui. Novamente, ó, aquele segundo modelo foi zerado. Né? Esse terceiro modelo é o que tem o maior peso, né, que foi o que gerou os melhores resultados. Bem evidente isso. O HP também deu maior peso para ele, só que não foi tão significante, né, como o BWWZ. Como esperado, né, já que ele zera esse peso aqui. Agora eu vou empregar os ensembles, né, utilizando o quê? Aqueles pesos. Aqui eu tenho que fazer um por um, tá? Eu não posso utilizar aquela função volt, né, aquele método volt classifier. Por quê? Porque aquele método ele espera, né, que as amostras de treinamento e teste sejam as mesmas. Mas nesse caso aqui, as amostras de treinamento e teste são diferentes em relação aos atributos escolhidos. Né? Então, vou ter que fazer um por um. Tá?
Então essa função ela vai fazer isso, ela vai receber todos os meus modelos, vai receber as variáveis de teste, né, os dados de entrada e as saídas. Tá? E W vai ser o peso, né, de cada um dos modelos. Ele vai fazer a predição para o primeiro modelo, para o segundo e para o terceiro modelo, né, utilizando os modelos passados. Tá? Lembrando lá que eu tenho uma tupla, né, onde eu tinha o texto primeiro, né, depois o método, por isso que eu estou utilizando aqui o índice 1, tá? Eu quero o método e não o texto. Estou utilizando essa função, predict proba, que vai retornar probabilidade de predição, tá bom? Então, retorna a probabilidade de predição. Essa é a probabilidade de predição do ensemble. Note que isso aqui é um vetor, né? Onde a primeira amostra ali, a primeira coordenada, ele vai ter a probabilidade de ser da classe 0 e a segunda a probabilidade de ser da classe 1, né? E assim por diante. Como é que eu tenho 4 classes, né? São 4, né? 4 classes. Então, eu vou ter um vetor com 4 amostras. O que eu faço aqui é o seguinte, ó. O y'pred vai ser o argumento, né, que retorna o máximo. Né? Então, vai fazer o seguinte, como eu tenho 4 elementos nessa variável ensemble, né, então vou ter os índices de 0 a 4. Também correspondem às classes, né, 0 a 4. Então, o máximo predito aqui, né, o argumento, também vai ser a classe, tá? Nesse caso, né? Da forma com que está modelado aqui. Depois eu vou calcular as minhas métricas e retornar elas. Estou aqui, ó, só concatenando os meus conjuntos de teste, né? Aí vou implementar como eu fiz anteriormente, só que utilizando essa função que eu defini aqui. Né? Passar os valores, os meus x-teste, o y-teste e o peso. Né? Aqui sem peso, então estou passando o peso 1 para todos. Veja que aqui eu não tenho normalização dos pesos, tá? Vai ser os pesos empregados da forma como eu obtive anteriormente. Eu estou multiplicando pelos valores das probabilidades. Fazendo isso para cada um, né? O método BWWZ, o método AP e o método HP. Vamos ver os resultados. Né? Bom, tive resultados um pouco melhores, né? Ainda é ruim, mas melhorou bastante em relação ao que era. Veja que eu não tinha nenhum resultado maior que 50, né? 50% ou 0,5. Aqui eu já tenho resultados melhores. O melhor resultado, nesse caso, foi obtido pelo método HP, né? Onde, vejam, eu tenho uma acurácia de 59,78, né? Foi bem melhor do que os demais. Bem melhor não, né? Melhor só, né? Aqui a acurácia 59,75, está bem próximo esses dois. Note que nesse caso, olha que interessante, o BWWV ele não teve o pior dos resultados, né? Nesse caso aqui. Então, pelo menos para esses dados de teste, né, a gente poderia concluir o quê? Analisando todos os resultados. Que o BWWV ele foi melhor, né, quando eu considerei o mesmo algoritmo, mas com diferentes hiperparâmetros, e quando eu considerei algoritmos distintos também. Já o HP ele teve um melhor resultado quando eu considerei diferentes conjuntos de atributos. Mas eu não posso extrapolar esse resultado e falar que sempre que eu considerar subconjuntos de atributos, o ensemble, né, utilizando a ponderação pelo HP, será melhor. Tá? Pelo menos para esses dados foi. Eu precisaria fazer testes, né, em outras bases de dados. Então, lembrando, né, que nesse caso de subespaço de atributos, um exemplo seria aquele exemplo que eu dei de analisar a saúde de um paciente, né, onde você teria vários exames com diferentes características para analisar. Tá? Existem outras aplicações também, né, onde você pode aplicar essa ideia de subespaços de atributos. Então, aqui, para finalizar, né, esses são os resultados obtidos, onde a gente vê que o HP gerou um melhor resultado nesse caso, né? E aqui ó, ficou um exemplo claro, né, onde o ensemble consegue melhorar, né, com uma certa significância o resultado dos modelos individuais. Né? Veja que nenhum modelo, né, teve uma precisão
uma métrica, né, maior que 0,5. Já utilizar o Ensemble, eu tenho quase 20 tem um 10% de melhora em média, né, eu poderia dizer assim. Então é um caso, né, onde realmente vale a pena utilizar o Ensemble. Algumas referências para quem estiver interessado em se aprofundar nesse tema de Ensemble, né? Tenho essa referência, né, que é um livro, um artigo que está disponível aí para baixar. Tenho esse outro também, que pode ser consultado nos canais adequados. Né? Eu não sei se esse arquivo está disponível para download. Também tem esse artigo que eu publiquei junto com alguns colegas, onde a gente utiliza essa ideia do HP para ponderar, né, os métodos. Né? Mas nesse caso a gente utilizou apenas para selecionar qual seria o melhor método para resolver o problema, né, de detecção de uma certa doença cardíaca. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. É um assunto assim que não é tão simples de entender na primeira passada de olho, né? Mas caso você tenha se interessado, coloque seus comentários aí, suas perguntas, suas dúvidas, né? Para que eu possa te auxiliar em alguns projetos aplicando essas ideias, né?